Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Eco. Olá, ouvintes e leitores! Eu sou a Ana Lúcia Romito e eu estou de volta nessa temporada com a série Eco, que convida você a uma pausinha para ecoar. Vem com a gente ler com os ouvidos. E no quarto episódio, o principal da temporada, a gente conversou com Alisson Diego Machado, que é nutricionista, pesquisador de pós-doutorado, mentor e editor-chefe da revista do Sustentária. E também com César Favarão, que é geógrafo e pesquisador sobre um estudo que foi publicado no formato de nota técnica, fruto da parceria entre o Sustentária, GEAS e WWF. A nota recebeu o título Pop ou Papo? Um estudo sobre o impacto na agropecuária no centro-oeste brasileiro, e foi publicada em novembro de 2022. Bom, e nessa conversa a gente falou sobre como foi que surgiu a ideia do projeto, o desenvolvimento de todo o trabalho, o convite por parte da WWF, como que surgiu, e enfim, comentamos também sobre os principais resultados, é claro, e aqui eu já aproveito para dizer que ficou um documento bem interessante. A linguagem está acessível e ele foi elaborado, enfim, com muito zelo, contou com um time super 10, então vale a pena conferir. A nota completa tem 9 páginas e ela pode ser acessada tanto no site do Sustentária quanto no site do WWF. E a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio os links de acesso, tá? E foi justamente pensando então nisso tudo que a gente selecionou para ecoar no episódio de hoje o sumário executivo desse material. Então, bora ecoar? Os municípios em que a agropecuária contribui com maiores valores para o Produto Interno Bruto, o que chamamos de PIB, ou seja, mais do que 500 milhões de reais, estão geograficamente próximos entre si e são cortados pelas principais rodovias da região centro-oeste, demonstrando que há uma infraestrutura que facilita o escoamento das commodities produzidas para os portos localizados em outras regiões. Portanto, há uma relação inversa entre o valor bruto da agropecuária para o PIB municipal e a porcentagem de terras destinadas à agricultura familiar, e uma relação direta com o índice de concentração de terras, o que indica uma segregação dos modelos produtivos e concentração de terra nas cidades onde a agropecuária é uma atividade econômica mais forte. E foi identificada uma emissão total de gases de efeito estufa, que são os equivalentes de gás carbônico, 67 vezes maior naqueles municípios com maior valor bruto da agropecuária para o PIB, em relação àqueles com menor participação desse setor. E esse valor foi dependente do tamanho do município, ou seja, cidades com maior extensão territorial emitiram mais gases de efeito estufa. E uma subanálise mostrou que apenas a emissão de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento foi dependente da área, o que sugere que municípios de maior extensão continuam sendo desmatados nessa região. E a emissão de gases de efeito estufa advindos da agropecuária, por sua vez, foi maior nesses municípios independentemente da área territorial. E nos municípios com maior contribuição da agropecuária para o PIB, a porcentagem de vínculos empregatícios foi semelhante à de cidades com menor contribuição desse setor. E o salário médio dos trabalhadores formais da agropecuária foi semelhante ao de outros setores, sugerindo que a agropecuária não promove melhores condições de renda e emprego que os demais setores. E, além disso, uma comparação entre o rendimento médio dos trabalhadores com o PIB per capita sugere que a desigualdade na distribuição de riquezas é maior nos municípios em que a agropecuária mais contribuiu para a economia local, já que quase 86% dos empregados recebiam salários menores do que o PIB per capita mensal. E há uma grande lacuna na atualização e produção de dados em nível municipal, impedindo assim uma análise mais aprofundada sobre o impacto da agropecuária na desigualdade social, na saúde e na área da segurança alimentar e nutricional, o que prejudica o desenvolvimento de ações e políticas públicas que garantam melhores condições de vida para a população mais vulnerável.
Bom, e agora para finalizar, eu vou chamar a Giovana Garrido, que participou da elaboração desse estudo. A Giovana é nutricionista, mestranda em saúde pública e mentora do Sustentária. Então, Gi, seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente queria saber um pouquinho, na sua visão, o que você achou do estudo, um desfecho. Conta pra gente. Os sistemas alimentares brasileiros, eles estão no centro de duas das discussões mais urgentes da atualidade, né? Então, a gente tem o combate à fome e insegurança alimentar e o debate ambiental e climático. Então, se a gente for considerar esse duplo desafio que o nosso país vem enfrentando e a gente for pensar numa abordagem menos conflitante, as análises mais sistemáticas a respeito dos modelos de agricultura são extremamente necessárias, porque assim a gente consegue procurar incentivos em curto prazo em busca de soluções integradas. A análise sistêmica dos municípios do centro-oeste do nosso país mostraram uma forte presença do agronegócio, e isso acaba mostrando para a gente já algumas pistas de quais são as lacunas e para quem elas devem ser endereçadas. Então a gente tem, por exemplo, uma maior concentração de terra, menor incentivo à agricultura familiar, um elevado impacto ambiental e uma produção que é altamente direcionada às commodities, que acaba que não distribui igualmente os seus lucros. E o que você acha sobre as medidas para o enfrentamento desses desafios atualmente, principalmente no tocante à região centro-oeste? Certamente vão haver conflitos de escolha ou de relação de ganhos e perdas em qualquer uma das medidas adotadas, para lidar de forma urgente com esses pontos, mas se a gente consegue demonstrar que de alguma forma eles estão relacionados e assim, não faz sentido a gente endereçar eles de forma isolada. E se a gente conseguir buscar apontar alguns caminhos que haja uma relação de ganhos ou de redução de perdas, é sim possível a gente enfrentar esses grandes desafios, esses dois maiores desafios do nosso país de forma integrada e eficaz. Realmente são desafios que existem e precisam ser enfrentados da melhor maneira e que de fato ocorrem em todo o território nacional. Agora, Gi, me fala uma coisa que eu fiquei curiosa. Vocês encontraram alguma dificuldade na elaboração do estudo, no que se refere a banco de dados ou algo do tipo? É muito importante também a gente ressaltar que a indisponibilidade dos dados granulares e representativos o suficiente em nível estadual e municipal dificulta de forma muito significante o processo de análise das dinâmicas e da identificação, da mensuração, por exemplo, do impacto positivo de algumas soluções. Então, um sistema mais amplo, recorrente e rigoroso de produção de dados deve ser implementado o quanto antes. E chegamos ao fim de mais um episódio e lembrando, como sempre, que os materiais do Sustentária podem ser acessados, compartilhados e até mesmo usados para fins didáticos e todos são gratuitos. E para acessar é só entrar no nosso site, que é o www.fsp.br/sustentária, e fique à vontade, pode explorar, tem bastante material. E eu já vou ficando por aqui, mas não perca o próximo episódio da série Sustentária Explica. Ele será lançado na semana que vem. E como eu sempre digo, porque sim, nessa temporada estamos assim, com lançamento toda semana. E mais uma vez também não posso deixar de dizer que, como sempre, é um prazer estar aqui representando toda a equipe do Sustentária. E também venho aqui reforçar, como sempre, o meu recadinho final, que é: escrevam pra gente. A gente gosta muito quando recebe sugestão, comentário de vocês nas redes sociais. Então pode ser comentário no Instagram, no Facebook, no nosso canal do YouTube, e-mail, no nosso site, enfim, o que for melhor pra você. E aí a gente vai deixar aqui na descrição do episódio todos os nossos contatos, tá? E aguardem, porque a gente já tá todo vapor no próximo episódio Eco. E, bom, dito tudo isso, agora eu já vou. Então, fiquem na paz e até a próxima! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse
sustentária.com.br.